Bom, como eu falei para vocês, pessoal, hoje nós temos que estudar, né, uma das formas aí, algumas outras formas de extinção do crédito tributário, né? Nós já estudamos na aula passada, me corrijam se eu estiver errado, né? A primeira das modalidades, espécies de extinção dos créditos tributários, que seria o pagamento, né? E aí nós vimos as características principais dessa modalidade de extinção do crédito tributário, que é a mais corriqueira, é a mais simples delas, né? E a partir de hoje nós vamos, então, buscar aí, né, identificar as demais espécies de extinção do crédito tributário, tá? Então, essencialmente, nós vamos falar hoje de compensação, transação, né? E se der certo, se tivermos tempo, né? Também remissão, tá? Então, nós temos aí, pelo menos, como objetivo de duas ou três aí, modalidades de extinção do crédito tributário para o dia de hoje. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é colocar o quadro aqui, né, para vocês irem acompanhando. E aí eu vou compartilhar com vocês, então, a tela aqui do meu PC. Bom, então, galera, veja bem, nós vamos começar estudando hoje, então, né, a primeira, ou melhor, a segunda, né, já que vimos uma já, que é o pagamento, nós vamos estudar aqui a segunda forma, então, que pode levar à extinção de um crédito tributário, né? Nós sabemos que é a compensação, né? A compensação, gente, nada mais é do que aquele instituto, né, que vocês estudaram lá no direito civil e que vai ser implementado aqui, né, no direito tributário também. Em regra, quando nós falamos em compensação, é o quê? É quando ambas as partes, né, ambas as partes possuem créditos. Possuem créditos em relação à outra. Então, quando nós falamos em compensação, nós estamos sempre falando isso, né? É uma oportunidade, é uma possibilidade que existe em que, em uma situação que eu devo a você e você deve a mim, nós, então, pactuamos, né, no sentido de compensar os débitos, né? Eu tenho que te passar 10 mil e você 10 para mim, né? Então, nós vamos simplesmente compensá-los. Eu não passo 10 para você e dou como quitado a dívida que eu tenho com você de 10 mil. Né? Então, nós temos aí o Instituto da Compensação. Bom, veja só, galera. Obviamente que o que vocês aprenderam sobre compensação no direito civil, ela não se aplica, né, em regra, nos mesmos moldes no direito tributário.
Nós sabemos que o regime jurídico é completamente diferente um do outro, né? Mas, vejam só, dentro das peculiaridades da compensação tributária, a primeira coisa que vocês devem saber é que a compensação só poderá ocorrer se tiver o quê? Prévia previsão, né, em lei. Tá? Veja só, o que significa isso? Significa que a compensação ela não vai poder ocorrer ali em um ato unilateral da administração pública, né? Uma manifestação isolada de vontade do prefeito, governador, presidente, tá? Essa compensação vai ter que estar calcada, fundamentada em lei. Essa lei, então, que vai dar sustentabilidade, fundamento e legalidade, né, legitimidade para que o gestor público possa compensar os créditos tributários, tá? Então, a previsão de lei é essencial. E aí, eu destaco uma coisa para vocês, olha, não pode ser lei genérica, tá, gente? Isso é importante. Veja bem, a lei que autoriza a compensação, ela não pode ser uma genérica, uma de cunho geral, como é o caso do Código Tributário Nacional. Tá? O artigo 170 do Código Tributário Nacional, ele vai prever a possibilidade da compensação. Mas vejam bem, o fato de estar lá descrito a compensação como uma forma de extinção do crédito tributário não vai autorizar que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios já possam conceder a extinção para seus créditos tributários, tá? Isso só ocorrerá, então, com o quê? Com uma lei formal e específica, tá? E que tem ainda, senhores, a autoria do próprio ente político. O que significa isso? Cada ente político, né? Então a União, os estados, o Distrito Federal, cada um deles vai ter que obrigatoriamente prever vai ter que obrigatoriamente prever aí em lei própria de sua origem, né? De sua lavra, a previsão da compensação, tá? Então a lei da União que prevê a compensação, ela não vai poder ser empregada, usufruída, né, por um município, tá? Então, o próprio município tem que atuar aí no sentido de estabelecer a prescrição da compensação. Bom, e vejam, né, essa lei formal é aquela que vai ser prescrita, né, por procedimento legislativo, né, e que não vai poder conter nenhum outro termo, nenhum outro dispositivo estranho à temática tributária, tá? Então, nessas condições, nós teríamos aí, então, uma lei que autorizaria o ingresso aí da compensação. Bom, como eu disse para vocês aqui, né,
A essência da compensação é o crédito, tá? Então, é o crédito. E aí, o que a gente precisa saber, tá? Algumas coisas muito pontuais e importantes. Este crédito, tá? Para que possa ocorrer a compensação, a primeira coisa que a gente tem que saber é que esse crédito, senhores, ele tem que ser um crédito líquido e certo, tá? O que é isso na prática? Quando eu falo um crédito líquido, eu falo então que é um crédito o quê? Exequível, exigível, né? Então é um crédito que já é apto a ser exigido, né? A satisfação dele pela outra parte, né? E é isso que é liquidez, né? Então, se ele ainda não pode ser exigível, se ele ainda não pode ser instrumento para a satisfação da obrigação, eu não posso utilizá-lo como compensação, tá? Então, veja bem, é por isso aqui, olha, por essa necessidade de liquidez, é que eu não posso compensar, tá? Créditos que são objeto, né, de litígio, né? Então, imagine, eu estou discutindo na justiça se os valores que o Estado me cobra de tributo estão corretos ou não. Bom, se eu estou discutindo isso lá na justiça, né, nós estamos diante de uma situação que esse crédito ainda não é líquido, né, não é exigível, tá? Então eu tenho ainda questionamentos quanto a ele, tá? Então, se houver aí, né, uma contestação judicial, não vai poder haver, então, não haverá, então, essa citada liquidez, tá? É certo também que, por causa disso aqui, não vai haver, né, um crédito certo, porque se eu estou, eventualmente, questionando valores, se eu estou questionando a quantidade que eventualmente está me exigindo, a base de cálculo, o que for, situação, então, que, olha, não se tem certeza também quanto ao valor, né? Além de não ter liquidez, eu também não tenho a certeza quanto ao seu valor, tá? E os créditos, para serem compensados, eles têm que ser exequíveis, então, líquidos e certos, do ponto de vista que não há questionamento quanto ao seu valor. Gente, aqui, inclusive, eu vou lembrar a vocês uma coisa, tá? Olha, geralmente a gente tem situações que eu tenho uma sentença judicial ilíquida, né? Vocês já aprenderam isso no processo civil? Uma sentença judicial ilíquida, geralmente é o quê? É uma situação em que eu ainda preciso arbitrar, né? Já superou a fase de conhecimento, mas na fase de conhecimento, excepcionalmente, o juiz não definiu, né, o valor certo do débito, né? Eu não tenho ali a certeza dos valores exigíveis. Então, eu ainda preciso passar ali por uma fase de arbitramento destes valores, né? E aí é uma situação de sentença líquida, tá?
que obviamente não se aplica aqui. Então, tem que ter valores bem certos, definidos, né, para que a compensação possa ocorrer, tá? Pessoal, até aqui está tranquilo? Alguma dúvida aí? Tudo certo, gente? Beleza. Bom, então vejam só. Vamos voltar aqui, né? Então vejam só. Outra coisa que esse crédito tem que ter também, tá? Esse crédito tem que estar vencido ou vicendo. O que significa isso, gente? Esse crédito ele já tem que ter, né, passado o prazo dele para pagamento, né, ou está às portas, às vias de ser pago, né, com prazo já determinado para o pagamento, tá? Então, olha, eu tenho que ter uma situação, então, que o prazo já se esgotou para o pagamento, ou vai se esgotar, né? Eu tenho um prazo determinado aqui, né? Então, em ambas as situações, eu tenho um prazo que chegou ao fim ou, né, eventualmente está por chegar, tá? E aí, a pergunta que você pode me fazer é o seguinte, Hugo, mas e aí? É justo, por exemplo, eu tenho um crédito vencido, né, com a União. E a União me deve, né, um crédito que ela tem, vai poder me pagar, ou melhor, o prazo vai se vencer só ano que vem. É justo a gente compensar aqui agora? Quer dizer, a União vai me pagar adiantado um valor, né, que ela poderia usar, né, sei lá, na poupança e render, né, até o ano que vem, tá? O legislador falou que não, tá? Então, em créditos por vencer, tá? Você calcula 1% de juros, né, ao ano, ou melhor, ao mês, para os meses que ainda faltam para vencer, né? Para quê? Para que haja essa compensação, já que o sujeito vai, né, dispor destes valores antes do prazo avançado, prescrito, que ele tem uma compensação financeira por isso, tá? Caso contrário, né, ele poderia sofrer, né, aí uma desvantagem, tá? Outro ponto, galera, eu vou fazer um puxadinho aqui. Veja bem, não precisa o crédito do sujeito passivo ser de natureza tributária, viu, gente? O que significa isso? Veja só, imagine a seguinte situação, né? Hugo deve à União e a União deve Hugo, tá? Essa dívida que a União tem com Hugo tem como ser de natureza tributária?
Obviamente que não, né? O Hugo é pessoa física, tá? A não ser que seja uma discussão ali, né, de indébito, que eu paguei a mais, né? E aí esse pagamento a mais tem caráter tributário, mas se não for uma natureza, algo de natureza, desta natureza, né? Se tivesse uma regra dessa, que poderia ocorrer só compensações de natureza tributária, fato é, né, que a compensação só poderia ocorrer entre entes administrativos, né? Jamais poderia se estender tal possibilidade aos particulares. Então, é por isso que eu tenho aqui a prescrição da regra de que, por parte, né, do polo passivo, a natureza do crédito a ser compensado pode ser de qualquer uma, tá? Independente, independente da sua natureza, pode haver, sim, a compensação, tá? E a regrinha aqui do sujeito ativo, a regrinha do sujeito ativo, que eu devo destacar para vocês, tá? Então, o Estado ele só pode compensar, tá? Créditos tributários já vencidos. Vou fazer aqui, ó, já vencidos. Então, se tem um crédito tributário por vencer, tá? Ele não pode ser matéria, né, de compensação. Então, se o Hugo tem um crédito que ele está exigindo da União, e a União fala assim, ô Hugo, ano que vem você tem que pagar imposto de renda, não tem? Então vamos combinar o seguinte, vamos compensar o que eu te devo aqui hoje com o que você terá que me pagar de imposto de renda no ano que vem. Vejam que, obviamente, isso não será possível, tá? Então, os créditos tributários exigidos aí, né, pelo sujeito ativo, pelo Estado, pela administração pública, eles já têm que estar vencidos. E, obviamente, né, não podem estar sendo questionados em via judicial, né? Então, se eu tenho a soma destes dois fatores, eu teria aí, então, a possibilidade de realização da compensação. Bom, o último ponto, galera, que eu preciso falar para vocês sobre a compensação é o seguinte: a compensação não comporta a compensação ela não comporta, tá, medida liminar. Bom, o que significa isso? Veja bem, em uma situação em que eu tenho ali a perspectiva, né, de tentar forçar uma compensação com a administração pública, né? Então, imagino que eu estou numa situação que a administração está me cobrando algo e eu tenho um crédito com a administração. Então, eu tenho interesse nessa compensação. Aí eu entro com ação judicial com um pedido liminar, né, para que o juiz autorize, conceda liminarmente, né, de forma sumária, o direito à compensação, tá? Isso não poderá ocorrer, tá? A medida liminar não é instrumento processual autorizativo para a decretação da compensação, tá? Isso eventualmente poderá ocorrer só de forma em decisão, né, consumativa, né, em decisão final, em sentença, né, ou acórdão, tá? Caso contrário, a compensação em via judicial não poderá ocorrer. Bom, pessoal, compensação é isso, tá? Não tenho que tratar mais com vocês, não.
Tudo certo? Alguma dúvida? Maraíse, esse 1% é o seguinte, tá? Veja só, o que acontece? Você tem situações que eu posso fazer a compensação de um crédito, né, que ainda não venceu, tá? Então, imagine, olha, você tem imposto de renda para pagar com a União agora, tá? Você está devendo hoje, mas a União tem uma dívida com você que vai vencer só daqui a um ano. Então, olha, em situações normais, né, se não tiver desconto, se não tiver nada, você não paga uma dívida hoje que você tem o prazo para pagá-la daqui a um ano, né? Na melhor das hipóteses, o que você vai fazer? Você vai pegar esse dinheiro, aplicar ele, colocar na poupança, o que for, né? E daqui a um ano, ele rendeu um pouco mais, você vai tirar ele, pagar a sua dívida e ainda vai sobrar alguma coisa aí do que ele rendeu, né? É natural que isso ocorra. Então, na realidade, o 1% ali é um juros que vai ser concedido, tá? Em situações que ocorreu a compensação em que um crédito estava para vencer ainda, né, com um lapso aí maior de prazo para vencimento, né? Então, para compensar, para estimular, para incentivar a ocorrência da compensação, eu acrescento esse valor, né, esse 1%, até chegar lá no prazo que seria, né, exigível o crédito. Então, no nosso caso aqui, eu colocarei 1% ao ano, né, até completar 12 meses, aí, que é o prazo para exigir esse crédito, né, no nosso caso hipotético. Ficou claro, Maraísa? Bom, beleza. Então vamos aqui, galera, agora estudar, tá? A remissão, que é um dos dois pontos que eu queria trabalhar com vocês na aula de hoje, tá? Então vamos lá, olha. Vou apagar aqui. Apaguei. E vamos falar um pouco da remissão. Tá? Bom, o que é a remissão, galera? A remissão é o perdão da dívida. Né? Então, é um momento em que a administração pública vai perdoar a dívida, né? Que ela tinha aí para com o contribuinte, tá? E aí você pode me perguntar se alguma... Peraí, eu estudei com você já, né? A exclusão do crédito tributário. Né? Nós estudamos lá. E aí, Hugo, você me explicou que eu tinha, né, a isenção e a anistia. Né? Um era o crédito, o tributo mesmo, né? Um recai sobre o tributo e o outro recai sobre a multa. Né? E aí eu ensinei para vocês lá, né, que a exclusão essencialmente o quê?
é o perdão também, né? É o perdão também da dívida do crédito tributário, tá? E aí bugou, né? Peraí, Hugo, então, como assim? O que aconteceu? Qual a diferença dos dois aí? Já que ambos, né, estão ligados ao perdão da dívida, do crédito tributário, tá? Bom, veja só, galera. Não confundam isso jamais, tá? A remissão é o perdão da dívida, tá? Depois de constituído o crédito. Tá? Depois de constituído o crédito. Enquanto que a exclusão ela ocorre quando? Quando o crédito ainda não foi constituído. Tá? Então, olha, eu posso perdoar a dívida, né, antes da constituição dela, e aí o instituto é a exclusão do crédito tributário, ou eu posso perdoar a dívida, né, depois da sua constituição, e aí é extinção do crédito tributário. Aí seria o que, então? Extinção do crédito tributário. Tá? Percebam muito bem isso, então. Aí a pergunta que você poderia estar me fazendo aí, né, é o seguinte, Hugo, eu boiei no início das suas aulas, era até presencial nessa época ainda, né? Bons tempos aqueles. E eu não me lembro o que leva a constituir ou não um crédito tributário. Eu não me recordo disso direito, né? Veja bem, gente, o que constitui um crédito tributário, nós chamamos de quê? Um pouquinho em cima, olha, do ato administrativo, né? Que nós damos o nome de lançamento. Né? O lançamento é o ato administrativo, então, em que vai se constatar a legalidade do crédito, a legitimidade da cobrança dele, confirmar o seu fato gerador, a sua base de cálculo, né? Para então transformar esse crédito tributário em algo, né? Com presunção relativa de exigibilidade, né? Então, a conclusão do lançamento constitui o quê? A constituição do crédito, tá? Então, olha, antes do lançamento é exclusão. Depois do lançamento é remissão. Então, se eu tenho o interesse, né, de levar aí ao perdão da dívida do crédito tributário, eu vou ter que olhar aí, né, obviamente, em que momento esse crédito se encontra. Se ele já foi lançado, né, já é exigível, não. Se ele ainda não foi lançado, nós aí trabalharemos com a ideia de exclusão, tá? Bom, pessoal, veja bem, a remissão ela também se dá por lei específica, tá? Então, eu só posso remir um crédito tributário, então só posso perdoar um crédito tributário se eu
se eu tiver lei específica autorizando, tá? E mais do que isso, gente, essa remissão ela pode ser total, então eu posso aí conceder, né, na totalidade o perdão do débito, ou pode ser também o quê? Parcial, tá? Então pode ser também parcial, não há impedimento algum nisso, tá? Então eu posso conceder só parte do perdão ao crédito tributário, não há impedimento, empecilho, obstáculo algum neste ponto, tá? Pessoal, até aqui tranquilo? Alguma dúvida aí? Beleza, senhores. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu vou apagar o quadro aqui novamente, tá? Porque eu tenho aqui algumas coisas mais, um pouco maiores para poder citar para vocês. Então vamos lá, gente. Olha, quais seriam os possíveis quais seriam os possíveis requisitos tá? A lei ela vai prever, o CTM vai prever, né, diversos fundamentos, condições, tá, para conceder a remissão. Quais seriam eles? Vejam bem, o primeiro fundamento para conceder a remissão seria a situação econômica. Tá? Então, olha, eu posso estabelecer como critério para a concessão da remissão, né, fatores econômicos, de situação econômica. Aí, obviamente, um caráter individual, né, analisando a situação, né, do destinatário, tá? Então, eu posso avaliar lá, ó, empresas que tiverem, dou exemplo bastante recente com vocês, está se discutindo, né, a possibilidade de remissão, de perdão de dívida tributária para as aéreas, né, as empresas aéreas brasileiras, porque, obviamente, com essa pandemia, né, está todo mundo preso dentro de casa, ninguém está viajando, né, não é nem aconselhável também ficar em locais fechados, como um avião, né? Então, essas aéreas, elas estão aí praticamente indo à falência, né? E muitos, e tem um trâmite, um projeto de lei concedendo remissão às mesmas, né? O fundamento, então, o critério será o quê? A situação econômica destas entidades, tá? Outra possibilidade é quando a gente estiver diante de um erro, tá? Ou ignorância excusável. Bom, o que é isso? É basicamente uma possibilidade que, caso constate, né, que o contribuinte cometeu algum erro, né, cometeu algum ato aí que levou à exigência do crédito tributário, mas é um erro aceitável, é justificável, um erro
cotidiano, que poderia, de fato, ter ocorrido, né? Por isso que a gente fala em ignorância excusável, né? É uma situação que é natural, que poderia gerar mesmo o erro, né? E principalmente que esse contribuinte cometeu esse erro de boa fé, né? De boa fé. Nessas situações, também pode haver, tá? A possibilidade aí de remissão, de perdão da dívida. Outra forma que pode levar ao perdão da dívida é quando a dívida é diminuída. Então, basicamente, é ok isso aqui, galera. A dívida é tão pequena, que não valeria a pena. Voltou, pessoal? Voltei aí ou não? Só um segundo, então, que eu vou melhorar aqui, rapidinho. E agora, pessoal, deu certo? Voltou aí? Beleza, ótimo. Me fale aí onde que parou aí, antes de dar problema. Ah, beleza. Depois de boa fé. Então tá, veja bem. Então, erro ou ignorância excusável, né? Como eu disse, é quando a situação autoriza e permite reconsiderar, né? Porque o contribuinte atuou de boa fé, mas mesmo atuando de boa fé, ele cometeu um erro, um equívoco, né? Passível de ser aceitado, né? É aceitável. A terceira possibilidade, então, é uma situação em que o valor, tá, que será cobrado de crédito tributário é um valor muito pequeno, muito diminuto, né? É um valor que, inclusive, não vale nem a pena você mover toda a máquina pública para exigir o mesmo. Então, imagine, olha, vale a pena a União cobrar, vamos lá, R$ 1.000 de um crédito tributário? Não vale, né? Só o que ela vai gastar de gasolina para vir, digamos, uma cidade igual São Domingos do Prata, para exigir esses valores e tudo mais, vai mover a máquina pública para exigir esse valor, vai ser muito mais custoso, vai gastar muito mais dinheiro do que uma possível satisfação desses valores, né? Pode ser que ela nem consiga recebê-los. Então, veja bem, quando o valor é muito pequeno, a administração pública já pode meio que fazer um cálculo ali para avaliar se é interessante para ela cobrar ou não. Se for muito pequeno, ela é mais interessante para ela perdoar a dívida do que exigi-la, porque o ato de exigir vai gerar um custo para ela, vai ter que movimentar a máquina pública, que é muito maior, né? É muito mais custoso, tá? Outra possibilidade é a equidade. Então, situações aí, né,
que foi concedido perdão para outros grupos, tá? A situação desses grupos é similar, é parecida, tá? Então, por questão de equidade, eu posso interpretar, né, uma visão de equidade, uma visão de isonomia, né, de igualdade. Eu posso estender esse perdão ou justificar esse perdão a outros grupos também, né? Então, olha, vamos dar um exemplo aqui de cima. Eu concedi aí perdão, remissão para as aéreas, né, por causa da situação econômica delas. Mas aí eu vou constatar que, além das aéreas, sei lá, vamos pôr aqui como exemplo casas de show, né, empresas aí de show, elas estão na mesma situação, né? Até segunda ordem, não pode haver shows, né, com aglomeração de pessoas mais. Então, essas entidades também estão numa situação econômica delicada. Então, por equidade, constatando que a situação econômica delas é tão difícil quanto das aéreas, né, eu posso conceder a remissão sem problema algum. Verdade, né? Essas empresas de cruzeiro, né? O próprio Cruzeiro Futebol Clube também, né? Empresas de viagem terrestre também, com certeza, os ônibus, né? Tem muita gente em dificuldade aí, né? Alguns nem é por causa da pandemia, né? Como o Cruzeiro. Pessoal, ó, e por fim, a remissão também pode ocorrer em decorrência de condições em determinadas regiões. Tá? Então, olha só, imagine o seguinte: ocorreu grandes chuvas, né, que destruíram ali, alagaram tudo na região sul do Brasil, tá? Então, em decorrência disso, aquela região, e somente ela, está numa situação aí, né, de dificuldade. Então, a remissão pode ser destinada a essa região, a condicionante das necessidades específicas daquela região podem levar a uma justificativa no tocante à remissão. Bom, as condições são essas, galera. Alguma dúvida sobre elas? Beleza. Beleza, nós estamos quase concluindo aqui, tá? Vamos lá. Veja só, gente. Adquiridas esses requisitos, né, e se eventualmente usufruindo, tá? Veja bem, o que pode acontecer? Essa remissão, ela pode ser revogada. Como assim, Hugo? Quando ela pode ser revogada? Tá? A remissão pode ser revogada se não tiver cumprido os requisitos. Tá? Então, olha só, se eu tenho uma situação
que os requisitos foram descumpridos, pode haver, tá, a revogação da remissão, tá? E, obviamente, se eu revogo a remissão, né, o crédito tributário volta a ser exigível. Então, o crédito tributário ele volta a ser exigível. Tá? E aí o interessante é o seguinte, olha, ele volta a ser exigível, mais juros, tá? De mora, né? Então, olha, além de poder exigir, então, o crédito tributário, diante do descumprimento dos requisitos, a administração ainda pode exigir, tá, os juros, né, do período que deveria ter sido pago o crédito tributário e não foi, tá? Então pode se somar. E olha, a situação pode ficar ainda pior, tá? Por quê? Porque se constatado dolo, tá? Como assim, Hugo? Veja bem. Ou simulação? Como assim? Veja bem, se o contribuinte, né, agiu de má fé, tá? Agiu de má fé, simulando, né, ou de forma ali maldosa, né, para demonstrar a ocorrência dos requisitos. Se ele forjou algum documento, né, de algum modo ele contribuiu ali, agindo com dolo, com intenção para ludibriar a administração pública, né, e conseguir aí a remissão, e se constatado isso, então vai revogar, vai cobrar os juros, tá, mais uma multa, tá? Então, além dos juros, o coleguinha aí vai ter que pagar uma multa também, tá? Por causa da sua conduta maliciosa aí, né? Para com a administração pública. E eu lembro a vocês, viu, gente? A remissão não gera direito adquirido. Tá? Significa, né, que a revogação pode ocorrer sem problema nenhum, tá? Se gerasse direito adquirido, aí não poderia haver revogação, né? Porque se conceder um direito, você não pode suprimi-lo posteriormente, né? Mas se eu posso revogar, então, consequentemente, esse contribuinte que foi beneficiado pela remissão não tem ali um direito adquirido, né? Não tem ali algo consumado, né, que não pode ser revisto. Ok, galera? Alguma dúvida? Tudo certo aí? Beleza. Bom, pessoal, por hoje é isso, então, né? Eram os pontos que a gente tinha que trabalhar na aula de hoje, tá? Não tem mais aí. Eram as duas formas de pagamento que eu vou trabalhei hoje com vocês, tá? Na próxima aula, eu vou conferir direitinho o dia do trabalho, aviso para vocês, mas na próxima aula de conteúdo será uma aula muito importante, já deixo de sobreaviso vocês, que será a discussão sobre prescrição e decadência, tá bom? Muito obrigado, gente, boa noite. Para aqueles que daqui a pouco, né, tem aula comigo de direito administrativo, eu espero vocês lá. Para os que não, bom final de semana e tudo de bom para vocês.
Mônica, pode sim, fica à vontade, tá? Pode enviar e-mail, WhatsApp, fica à vontade aí que você precisar.